Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área e hoje nós vamos encerrar as nossas aulas sobre números complexos. Antes de eu prosseguir com as minhas explicações, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários aqui embaixo. Gostando da aula, claro, deixe o seu like. Acione o sininho também para que você possa receber notificações de novas aulas e, caso queira, compartilhe essa aula com seu amigo que está estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. E hoje nós vamos trabalhar com a forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Vale dizer que a aula de hoje, na verdade, em grande parte, é uma revisão das aulas passadas com pequenos acréscimos, você vai notar isso. Então, faz parte do que nós já vimos, por exemplo, aqui o plano de Argand de Gauss, onde o argumento é esse ângulo θ e o ρ é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Também vimos que o cosseno de θ é igual ao lado A, o cateto A, dividido pelo ρ. Observe que se eu isolar o A, ficaremos com ρ vezes cosseno de θ. Da mesma forma, seno de θ é o lado B sobre o ρ. E se eu isolar o lado B, teremos o ρ vezes o seno de θ. Agora veja, estes dois valores, A e B, que eu acabei de achar, podem ser substituídos aqui. Veja que o A, então, passará a ser o ρ vezes o cosseno de θ, enquanto que o B passará a ser o ρ vezes o seno de θ. E quando colocamos o ρ em evidência, nós damos origem a esta expressão aqui, que chamamos de forma trigonométrica ou polar de um número complexo. E é com ela que nós vamos trabalhar a partir de agora. Ela, na verdade, é a novidade. Então, agora nós vamos aplicar a forma trigonométrica de um número complexo. Vamos lá. Olha só esse primeiro exercício. Passe para a forma trigonométrica o número complexo que temos aqui. 2 mais 2i está na sua forma algébrica. E a primeira coisa que temos que fazer é encontrar o ρ. Já sabemos das aulas passadas que o ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E sabemos também, retirando aqui do número complexo, que o A vale 2 e o B vale 2. Se você tiver dúvida do cálculo do módulo, dê uma olhada na nossa antepenúltima aula. Deixarei um card aqui em cima. Então, vamos lá. 2 ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Ou raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. Teremos 4 mais 4, 8. E é possível fatorarmos o 8, você já sabe, desta forma aqui. Então, o raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Já temos o ρ, ou o módulo. Agora, nós vamos para o cálculo do argumento. Então, veja bem, o cosseno de θ sabemos que é A sobre ρ. No nosso caso, o A é o valor que está no eixo real, portanto, 2 sobre o ρ. 2 raiz de 2. Como não podemos deixar o raiz de 2 embaixo, nós racionalizamos. E aí, racionalizando, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Teremos, então, 2 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2. E aqui eu elevo ao quadrado. 2 dividido por 2, 1. E este raiz de 2 eu posso cancelar com essa potência quadrada, sobrando o resultado, raiz de 2 sobre 2. E agora, o cálculo do seno do ângulo θ, ou do argumento, é B sobre o ρ. Isto será igual, bom, o B é 2, 2 sobre o ρ sabemos que é 2 raiz de 2. Veja que deu o mesmo resultado do cosseno, então todos esses
cancelamentos aqui, não preciso fazer, já sei que o resultado aqui será 2 raiz de 2. Agora, recorrendo aos conhecimentos de nossa aula passada, se o cosseno e o seno de θ ambos são iguais a raiz de 2 sobre 2, então o nosso θ será igual a π sobre 4. Veja que o θ é este ângulo aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixarei também um card aqui em cima. Então, agora basta fazermos as substituições. Quem é o ρ? Já sabemos que o ρ é 2 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo θ. Quem é o ângulo θ? π sobre 4. Mais I vezes o seno do ângulo θ, que é igual a π sobre 4. Esta aqui é a forma trigonométrica ou polar do número complexo z é igual a 2 mais 2i. Neste exemplo, nós temos o seguinte: obtenha a forma algébrica do número complexo z é igual, e aqui você tem um número complexo, lembrando que a forma algébrica é a mais b vezes o i. Eu coloquei o ciclo trigonométrico aqui, para que fique mais fácil para nós. Eu vou precisar encontrar o cosseno e o seno de π sobre 3. Então, vou colocar aqui o cosseno de π sobre 3 e o seno de π sobre 3. Veja, π sobre 3 está aqui. Então, o cosseno de π sobre 3 é meio, enquanto que o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. E agora, nós podemos substituir aqui neste número complexo. Então, ficará 2 vezes o cosseno de π sobre 3, já vimos que é meio, enquanto que o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Aplicando aqui a propriedade distributiva, ficaremos com 2 vezes o meio mais 2 vezes o i vezes o raiz de 3 sobre 2. Podemos prosseguir. Há alguns cancelamentos. Vamos simplificar isso aqui então. Esse 2 eu posso cancelar com este e este 2 eu posso cancelar com este. No final das contas, o nosso z será igual a 1 mais raiz de 3i. Esta aqui é a forma algébrica do nosso número complexo. Neste último exemplo, nós lemos o seguinte: qual é a forma algébrica do número complexo z representado abaixo? Veja, o número complexo z está aqui. Perceba que temos aqui um ângulo de 30 graus e que o raio da nossa circunferência é 2 raiz de 3. Então, olha só agora, continuamos tendo 30 graus aqui. E se essa medida aqui é de 30 graus, veja que o nosso z será igual. Perceba o seguinte: esse 2 raiz de 3, ele é o raio. Então, na verdade, ele também é o módulo do nosso triângulo que temos aqui. Então, 2 raiz de 3 aqui e também 2 raiz de 3 aqui. Esse é o valor do módulo, ou do ρ. Então, o ρ, 2 raiz de 3, vezes o cosseno de quantos graus? Aqui, cuidado. Na verdade, é de 150 graus, mas nós vamos depois substituí-lo, você vai ver, pelo ângulo de 30 graus. Mas vamos continuar. Mais o i vezes o seno também de 150 graus. Como eu disse, vamos substituir esse 150 graus. Então, o nosso z será igual a 2 raiz de 3. Veja, cosseno de 150 graus deveria ser medido aqui. E esta medida é a mesma medida em módulo do cosseno de 30 graus, só que com o sinal invertido. Então, podemos escrever assim: menos cosseno de 30 graus mais i. Agora, veja que o seno, tanto de 30 graus quanto de 150 graus, é medido aqui. Tem o mesmo valor, e esse valor é meio. Mas vamos lá, i vezes o seno
de 30 graus. Agora vamos aos valores. Z é igual a 2 raiz de 3 menos. Veja que a medida do cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, de 150 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Esses valores do seno e cosseno vêm da tabela de ângulos notáveis. Se você tiver dúvida com isso, veja a nossa playlist sobre trigonometria na circunferência. Então, vamos lá. Menos cosseno de 30 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2, mais i vezes seno de 30 graus é meio. E aí, veja, como nós temos sinal de vezes aqui, eu posso cancelar este 2 com este 2. Assim como este 2 aqui também, eu posso cancelar com esse. Então, aplicando a propriedade distributiva, ficamos assim, raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3 elevado ao quadrado, mais raiz de 3 vezes i vezes 1. Bom, z é igual. Veja que eu posso cancelar esta raiz quadrada com essa potência quadrada. Então, ficaremos com menos 3 mais raiz de 3 e esta aqui é a forma algébrica desse nosso número complexo que está representado aqui no plano de Argand de Gauss. Muito bem, pessoal. Espero tê-los ajudado. Um grande abraço a todos. Tendo dúvida, retome as nossas aulas anteriores sobre números complexos.